Vibra meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente começou a conversar sobre reações químicas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as classificações dessa reação química. Então a gente vai ver a primeira parte dessas classificações e no próximo vídeo a gente vai terminar essas classificações. Vamos lá? Bom, no último vídeo a gente já discutiu que existem diversas classificações para reações químicas. E então você pode classificar essas reações quanto a velocidade, liberação de calor, reversibilidade, variação de carga, ou seja, o NOx, a variação de complexidade. Nesse vídeo a gente vai falar das primeiras classificações aqui, ó, velocidade, liberação de calor, reversibilidade e variação de carga. E no segundo vídeo a gente vai falar sobre a variação de complexidade. Bom, quanto à velocidade, as reações podem ser classificadas como lentas ou rápidas. O que é uma reação química lenta, Eric? É uma reação que leva muito tempo para ocorrer. E então são reações que naturalmente demandam algum tempo para acontecer. Por exemplo, a ferrugem. A ferrugem é um processo que você tem a transformação do ferro puro em óxido de ferro. E essa transformação é um processo que demanda tempo, alguns dias, semanas ou meses. Então, como eu tenho essa demanda, a gente chama de reação lenta. Já outras reações podem ser classificadas como reações rápidas, ou seja, levam pouquíssimo tempo para ocorrer, podendo ser alguns segundos, minutos ou reações instantâneas. Por exemplo, a combustão do etanol. Quando você tem uma combustão, você tem uma queima. E essa queima é uma reação instantânea. Você coloca fogo, ela pode levar alguns segundos para iniciar, até chegar a uma certa temperatura, e a partir dessa temperatura ela vai queimar até consumir todo o seu material. Então a combustão é uma reação rápida. Tranquilo? Quanto à liberação de calor, as reações podem ser classificadas como endotérmicas ou exotérmicas. Qual a diferença? Uma reação endotérmica são reações que, quando ocorrem, absorvem calor. Ou seja, elas precisam roubar calor do meio. Elas precisam retirar calor do meio e colocar para dentro. Endo quer dizer para dentro. Térmica vem com essa ideia de temperatura, calor, energia. Então, reações endotérmicas são reações que colocam calor para dentro. Por exemplo, aqui, ó, a transformação do N2 em NO. O que acontece? Quando você tem a transformação do N2 em NO, você tem uma reação do N2 com o oxigênio, tá? E para acontecer, você precisa fornecer calor para essa reação. Então, quando você fornece calor, você consegue formar o NO. Já outras reações, elas precisam liberar calor para acontecer. E essas reações que liberam calor são chamadas de exotérmicas. Então, uma reação exotérmica é uma reação que, quando ocorre, libera calor ou energia. Então, quando a gente tem, por exemplo, a combustão, quando você vai fazer uma queima, vai fazer um churrasco ou acende uma lareira, o que acontece? Você está queimando lenha, está queimando madeira. E aquela queima, ela libera calor. Então, se você botar a mão perto, você vai sentir o que? A energia sendo dissipada, sendo liberada para o meio. Então, uma reação exotérmica é uma reação que aumenta a temperatura do meio. Então, ela está liberando energia. Tranquilo? Quanto à reversibilidade,
as reações químicas podem ser classificadas como reações irreversíveis ou reações reversíveis. Qual a diferença? Uma reação irreversível é aquela que ocorre apenas no sentido de formação de produtos. Ou seja, você tem um reagente e você tem um produto. Quando você forma apenas produtos, ou seja, quando você consome completamente o reagente, você tem uma reação irreversível. Então ela só anda num único sentido. Então, por exemplo, a combustão. A combustão é uma reação irreversível. Por quê? Porque você, quando forma o CO2, você só vai nesse sentido. Você está queimando o álcool, o etanol, e o que acontece? Você está formando o CO2. Você não consegue voltar a formar o álcool a partir do CO2. Então você só vai em um sentido. Acabou o etanol, você tem o que? Você tem a cessão da reação, ou seja, a reação para. Já quando a gente trabalha com reações reversíveis, essas reações elas ocorrem tanto no sentido de formação dos produtos, quanto no sentido de formação dos reagentes. Ou seja, você forma produto e reagente ao mesmo tempo. Então existe uma coisa chamada equilíbrio. Então o equilíbrio é quando a gente tem o quê? A formação de produtos e a formação de reagente. Se você deixar aquela reação quietinha, ela vai chegar num ponto de equilíbrio que você vai ter todos os componentes, reagentes e produtos. Por exemplo, o vinagre. O vinagre, ele tem o quê? Ele tem um ácido acético. Esse ácido acético, que é esse composto aqui reagente, o que ocorre? Quando ele é colocado em água, ele vai liberar o hidrogênio. Então ele quebra essa ligação aqui, ó, e libera o hidrogênio. Então você vai ter o quê? Você vai ter o acetato, que é essa parte aqui, com uma carga negativa, e o hidrogênio com uma carga positiva. Só que essa reação ela ocorre tanto na formação do acetato e do hidrogênio, quanto na formação do ácido acético. Então você tem a formação de produtos para a direita e reagentes para a esquerda. Beleza? Quanto à variação de carga, ou seja, a variação do NOx de uma substância, o que ocorre? A gente pode classificar essas reações como reação redox, quando ocorre uma mudança do NOx, ou uma reação não redox, quando você não tem variação das cargas dos elementos. Como assim, Eric? Uma reação redox é aquela que ocorre variação da carga, ou seja, do NOx de um ou mais componentes. Então olha essa reação aqui embaixo. Zinco mais ácido sulfúrico reagindo, formando sulfato de zinco mais hidrogênio. O que ocorre aqui? Vamos colocar as cargas de cada um deles, ou seja, o NOx. Zinco, substância simples, vale 0. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Pessoal, já vou fazer a conta, já vou dar para vocês a carga do enxofre. Que vale quanto? Que vale mais 6. Passando para o outro lado, aqui ó, o oxigênio menos 2, o enxofre mais 6, o zinco agora ele vai ser o que? Mais 2, e o hidrogênio aqui, ó, substância simples, 0. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu que você tem o zinco passando de 0 para mais 2. E você tem o hidrogênio passando de mais 1 para 0. Ou seja, não teve mudança de carga de dois elementos? Então, se teve a mudança do NOx de cada um desses elementos, a gente fala que isso é uma reação
redox. Beleza? Quando eu tenho uma reação não redox, ou seja, não de oxidação-redução, tá? A gente pode chamar o redox de oxidação-redução ou redução-oxidação. O que ocorre? Ocorre que não existe uma variação do NOx dos componentes. Então, por exemplo, aqui, ó, essa reação CaO mais CO2 se transformando em CaCO3. Olha, oxigênio menos 2, cálcio mais 2. Oxigênio menos 2, carbono mais 4. Oxigênio menos 2, cálcio mais 2, carbono mais 4. Pessoal, se vocês forem olhar, olha, o cálcio não ocorre mudança, porque ele vai de mais 2 para mais 2, não tem mudança nenhuma. Oxigênio se mantém como menos 2, ou seja, não mudou. E o carbono? O carbono ele foi de mais 4 para mais 4, ou seja, também não mudou. Como nenhum componente teve mudança de carga, ou seja, mudança de NOx, a gente fala que essa reação é uma reação não redox. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente começou a discutir as classificações das reações químicas. Então vimos que as classificações podem se dar quanto à velocidade, como rápida ou lenta, quanto à liberação de calor, como endotérmica, que absorve calor, exotérmica, quando libera calor. Pode ser classificada quanto à variação de carga, como reação redox, quando tem mudança de número de oxidação, ou não redox, quando não tem mudança de número de oxidação. E ela pode ser classificada também como reações conforme a sua reversibilidade, como reversível, quando existe a formação de produtos e reagentes, ou irreversível, quando só ocorre formação de produtos. Na próxima aula a gente vai falar sobre a complexidade dos compostos. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!